Então vamos lá, abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. E nós vamos ler juntos os versículos 13 e 14. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, mas qualquer que for a sua versão, eu vou pedir que você, por gentileza, acompanhe comigo. Gálatas, capítulo 3, versos 13 e 14. O texto sagrado diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pastor, nada no versículo aqui menciona a palavra obediência, mas eu vou te provar que tudo aponta nessa direção. Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma construção abrangente. A carta aos Gálatas é uma carta, em essência, de correção, porque esses irmãos da Galácia eram um grupo de gentios convertidos que estavam sendo influenciados, por ensinos errôneos, equivocados, de judeus que queriam judaizar esses gentios convertidos a Cristo. E Paulo, para que possa estabelecer a correção, ele tem que estabelecer, através do seu ensino, toda uma progressão da revelação bíblica. E aqui, basicamente, é um momento onde ele resume isso. Para que a gente comece condensando o versículo, antes de expandir o assunto sistematizado na Bíblia, eu creio que nós podemos separar pelo menos 3 palavras-chave aqui. A primeira delas é a palavra maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então há uma maldição da qual ele veio nos resgatar. Mas a Bíblia diz que ele também se fez maldição em nosso lugar. E há uma maldição específica mencionada quando diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Como veremos daqui a pouco, era uma citação de um texto, do Pentateuco, do Antigo Testamento. Mas eu e você precisamos entender o significado por trás disso. O que exatamente significa ser resgatado da maldição? A segunda palavra-chave é a expressão bênção, quando ele diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. E nós precisamos entender não só o que é a tal da bênção de Abraão, mas como ela nos alcançou e como ela está disponível para mim e para você hoje. Em terceiro e último lugar, eu destacaria a expressão o Espírito prometido. Porque Cristo nos resgatar da maldição, não apenas para nos colocar no estado neutro, mas para nos conduzir à bênção, tinha um motivo: a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Qual é a relação que o Espírito Santo, chamado das Escrituras de o Espírito da promessa, tem com toda essa construção? E eu creio que a gente, trabalhando em cima dessas expressões chaves, e eu vou separar cada um desses aspectos como um tópico da mensagem de hoje, nós vamos conseguir ter eu diria uma macrovisão do assunto, Então, precisamos entender tanto o que Paulo fala sobre maldição e bênção e qual a relação que isso tudo tem com a questão do Espírito Santo. Vamos começar em primeiro lugar, abordando o conceito de resgatados da maldição. A primeira pergunta, eu gosto muito de ler a Bíblia fazendo perguntas, questionamentos. A que maldição o apóstolo fez menção? Eu já adiantei na introdução, temos pelo menos 2. Nós podemos falar aquela que Cristo assumiu o nosso lugar, quando ele se fez maldição e foi pendurado no madeiro. O próprio Paulo, ele diz: como está escrito, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Onde isso está escrito? Em Deuteronômio, no capítulo 21, nos versos 22 e 23, a Escritura diz: se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. A Bíblia muitas vezes apresenta, eu não diria tudo, mas muito daquilo que viria a acontecer com Jesus, através de anúncios, prenúncios, figuras proféticas ao longo de toda a lei.
E aqui, nós vemos uma declaração que só depois entendemos que ela se relacionaria a Cristo, e não era apenas um mandamento genérico. Que aquele que fosse pendurado no madeiro tinha que ser sepultado no mesmo dia. Gente, morte por crucificação, que por sinal, na época do Império Romano, era o meio mais comum de execução. Eles crucificaram incontáveis milhares de pessoas. A ideia da morte não era apenas ser uma execução, mas era uma execução precedida de tortura. Era uma morte lenta. Às vezes as pessoas ficavam dias pendurados na cruz antes de finalmente morrerem. Porque era a véspera da Páscoa, resolveram acelerar. E quando a Bíblia diz quebraram as pernas daqueles dois ladrões do lado de Jesus, eles estão tentando criar um quadro de dor ainda maior, de hemorragia, para acelerar a morte, para que ela acontecesse depressa. Ninguém fez isso com Jesus, porque havia outra profecia, nenhum dos seus ossos será quebrado, porque Cristo, a hora que quis, morreu. Ele diz, Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. Ele inclina a cabeça e expirou. E não é à toa que um dos centuriões vai bradar e dizer, esse verdadeiramente é filho de Deus. Aquele cara está dizendo, eu vejo gente crucificada o tempo todo, ninguém morre rápido, nem tampouco a hora que quer. Que homem é esse e que autoridade é essa que ele tem? E ainda que o Império Romano, nos seus dias, tivesse essa morte no madeiro, como aquela que era mais comum, praticamente o único registro que nós temos de uma morte tão rápida, acelerada, sendo tirada do mesmo dia para ir ao túmulo, exatamente do jeito que está escrito, foi a do Senhor Jesus. Além de que, quando Moisés escreveu isso não era uma forma de execução comum e nem se tornou dentro da nação de Israel. Agora, Cristo, ao morrer dessa forma, ele está deixando clara a mensagem. Eu estou me fazendo maldição no lugar de vocês. Quando os guardas decidem, zombando de Jesus, colocar nele uma coroa de espinhos, aquilo que eles acreditavam ser só zombaria, não deixou de reforçar a ideia, o conceito e a mensagem. O que são os espinhos? Quando você vai para Gênesis 3, na maldição do pós-queda, vamos falar assim, Deus não apenas anuncia juízo sobre o homem, a mulher, sobre a serpente, mas sobre a terra. E Deus diz, a terra produzirá espinhos. E Cristo estava mandando uma mensagem, ao morrer na cruz, ele não assumiu apenas a nossa maldição, os seres humanos, mas toda a maldição da criação foi colocada sobre ele. A obra redentora, ela toca o ser humano em essência e primordialmente, mas não é à toa que a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Não é à toa que Paulo escreve aos Romanos e diz que a criação geme, aguardando a manifestação plena da redenção. Em tudo o que você olha, Cristo está assumindo um lugar de maldição por nós, para que nós fôssemos resgatados. Agora, entendemos qual é a condição de maldição que ele assumiu, qual é o texto bíblico. Mas ele fez isso para nos resgatar de uma maldição específica. E a Bíblia diz aqui, a maldição da lei. E a pergunta é, o que é maldição da lei? Em Deuteronômio, no capítulo 11, nos versos 26 a 29, nós lemos, eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Quem cumpre essa prescrição de Moisés é Josué. Ao entrar na terra prometida, ele separa as 12 tribos, metade, 6 delas vão para o monte Gerizim, metade delas vão para o monte Ebal, e elas se dividem, metade pronunciando as bênçãos da obediência. E parte desse relato é registrado em Deuteronômio 28, de 1 a 14, nós temos as bênçãos da obediência. Mas do verso 15 em diante, todas as maldições relacionadas com a desobediência. Elas iam de enfermidade, fome, escassez, miséria e até mesmo morte como consequência não apenas de guerra, mas de muitas outras situações. E Deus o tempo todo sempre deixou claro, vocês podem escolher entre bênção e maldição. Basta escolher andar na obediência ou na desobediência. O problema é que, como veremos adiante, a lei,
ela trouxe uma série de mandamentos que o ser humano antes não conhecia. Mas como Paulo explica aos romanos, a lei apenas provou ao homem a sua natureza pecaminosa, a sua incapacidade de obedecer e a necessidade de ter não só perdão, mas um redentor que o viesse libertar de uma incapacidade de obediência plena. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, você vai descobrir que as pessoas não agiam para com Deus da mesma forma. Você tem gente que é extremamente rebelde e desobediente, mas mesmo os mais piedosos, tementes, né, a Bíblia registra que praticamente todos eles nós temos registros de atos isolados de desobediência. Então, eles não eram iguais no padrão de desobediência. Alguns eram muito piedosos, dedicados ao Senhor, buscavam, mas a plena obediência, ela simplesmente não estava ao alcance de ninguém, por uma razão específica. A lei trouxe inúmeras exigências, mas o autor de Hebreus diz que ela não aperfeiçoava aquele que prestava culto. De maneira que desobedecer em algum nível, em algum momento, era quase inevitável. Portanto, a maldição da desobediência também tinha se tornado praticamente inevitável. Então, o que eu e você precisamos entender agora é qual é o conceito prático e bíblico de ser resgatado da maldição da lei. Porque eu tenho visto muitos pregadores, até mesmo ensinadores de Bíblia, falando bobagem. Já vi gente dizer, não existe maldição no Novo Testamento. E eu pergunto, por que não? Porque Cristo nos resgatou da maldição. Eu digo, peraí, Cristo também nos resgatou do pecado, não foi? O pecado continua existindo. O pecado não deixou de existir por causa do resgate dele. Cristo nos resgatou da morte. A morte deixou de existir. Aí o camarada fica mudo na minha frente. E eu respondo para ele, ainda não, porque é uma questão de tempo. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. E a Bíblia diz, lá no Apocalipse, que chegará o dia onde não haverá mais morte. Como também chegará o dia na plena redenção, onde Apocalipse 22:3 diz, nunca mais haverá qualquer maldição. Até que esse dia chegue, nós não podemos dizer que ela não existe. Pelo contrário. Em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, nós temos uma alegoria de uma terra boa, que responde, que frutifica, né? E porque responde àquele que a cultiva, recebe bênção da parte de Deus. Mas você, no verso 8, tem uma terra que produz espinhos e abrolhos. Não corresponde, não frutifica. E a Bíblia diz assim, perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Quando você olha o contexto dos versículos anteriores e posteriores, você vai ver que a ideia do autor de Hebreus não era falar sobre terra boa ou terra ruim. Ele usa uma alegoria para falar de crente bom e crente ruim. Crente que corresponde com Deus e crente que não. Crente que frutifica e crente que não. O que frutifica, bênção. O que não frutifica, maldição. Simples assim. Não há base bíblica para dizer que maldição não existe, assim como não há base bíblica para dizer que o pecado não existe mais. O ter sido resgatado significa que o pecado não precisa mais nos controlar, não que ele deixou de existir. Romanos 6,14 diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A mesma coisa se aplica à maldição. Ela não deixou de existir, mas ela não precisa nos dominar. Quem está entendendo? Dito isso, vamos para o segundo aspecto. Outras pessoas, elas não só enfatizam a não existência da maldição, como se Jesus tivesse tirado, mas o pior é a lógica por trás disso. Porque se a maldição era consequência da desobediência, e a gente pensar que Jesus veio mexer só na consequência e não na causa. Algumas pessoas estão pregando o evangelho onde Jesus veio tentar arrumar o fruto ou a folha da árvore. Eu hoje te dizer que ele veio mexer na raiz da árvore. É algo bem mais profundo. Mas se a gente mirar consequência e não causa, então isso significa que se antigamente quem desobedecia a Deus tinha maldição, e agora nós somos resgatados da maldição, não tem mais, então significa que nós podemos desobedecer à vontade e não tem mais consequência. E essa, infelizmente, é a mensagem de uma graça distorcida. Porque quer as pessoas coloquem os pingos nos is, quando estão pregando e ensinando, quer não, o povo vai colocar. Então, se liberou geral, qual é o motivo para que eu evite a transgressão? Isso, ele está em desacordo com todo o Novo Testamento e todo o ensino da Nova Aliança. Vai perguntar para Ananias e Safira se o pecado deles não teve consequência. Vai perguntar para o imoral de 1 Coríntios 5,
que Paulo diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Vai perguntar para a mulher daquela igreja, né, de Tiatira, a quem o próprio Senhor Jesus falando, denomina ela como Jezabel e diz, Apocalipse 2, de 21 a 23, dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição, eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos. Como é que você vai dizer que o pecado não tem consequência? É evidente que o Novo Testamento sustenta que mesmo no tempo da graça ele continua tendo consequência. Então Cristo não veio remover a consequência. O que nós precisamos entender quando se fala de maldição é que ele veio mexer na causa. A incapacidade do homem de obedecer, que inevitavelmente o levava à desobediência e assim à maldição. Nós precisamos entender exatamente o que é a proposta bíblica, o que é que o Senhor está nos comunicando, né? Porque, evidentemente, quando a gente olha para o ser humano, e não precisa apenas olhar para o camarada do tempo da antiga aliança. Quando você olha as palavras de Paulo falando no contexto do Novo Testamento, a gente já descobre, antes de entender a teologia, algo que a gente já descobriu na prática logo depois de convertido, mesmo amando Jesus. Uma guerra interior. Olha o que diz Romanos 7, do verso 18 ao 25. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus não vem só o reconhecimento da miséria, nem só o questionamento de quem livrará. Verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Muitos comentaristas falam, não, Paulo estava falando a respeito do homem debaixo da lei. É evidente que Paulo não limita isso ao homem somente debaixo da lei e não nascido de novo. Porque se por um lado ele pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? E responde, graças a Deus por Jesus nosso Senhor, ele diz, de maneira que, logo depois de Jesus, eu de mim mesmo, com a mente, com o íntimo, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. Basicamente, o que é que mudou? Ainda nada. Potencialmente tudo, mas na prática, ainda nada. Aí outras pessoas dizem, não, Paulo estava falando do ímpio, que não conhece a Deus. Certeza? Como que ele poderia então dizer no verso 22, segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus? Se ele estivesse falando de alguém que a Bíblia classifica como filhos da desobediência, não pode dizer que tem prazer na lei de Deus. Nós estamos falando de alguém que se converteu. Paulo está dizendo, na minha carne não habita bem nenhum. Mas no meu homem interior, no meu espírito, a conversa é outra. E daqui a pouco nós vamos explicar esse dilema e esse conflito de natureza. Mas, antes dessa obra acontecer, o homem não podia andar no lugar que Deus sempre planejou para ele. Vamos passar para o segundo tópico a ser entendido. A bênção de Abraão. O que Cristo não nos resgatou da maldição, como eu disse, apenas para tentar nos levar a um lugar neutro. O propósito é que, em vez da maldição, a bênção nos tocasse. Mas não há bênção qualquer. Eu uma vez estava conversando com uma pessoa, eles falaram de um grupo de gente que saía caçar no mato e que usava os mais diferentes tipos de arma, principalmente de espingarda. Ele falou, ó, fulano ali caça com uma Flubezinho, uma 22. O outro ali caça com uma 12 de cano cerrado, uma escopeta. Aí eu falei assim, qual a diferença? Ele falou, a diferença é que o da 22 atira bem. Ele consegue mirar o alvo e resolver com bala pequena num tiro só. O outro é ruim pra caramba, então ele ainda cerrou o cano dela para tirar chumbo para todo lado, para não ter jeito de errar. Eu brinco que tem hora, né, que pregando, o pregador está de calibre 12, escopeta, né? Chumbo para todo lado, a gente vai pegar alguma coisa em alguém, né? E quando a gente fala da bênção, não é esse tipo de coisa, de atira para qualquer lado, para qualquer bênção. Quando a Bíblia usa o termo bênção de Abraão, gente, isso aqui só tem uma coisa. Então falando
na alegoria da arma, é o sniper com a mira achando aquele tiro único. Há um único ponto para onde essa declaração, a bênção de Abraão, aponta. E ela é Gênesis capítulo 12. Quando no verso 3 Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, o que significa isso? Deus não estava apenas dizendo para o patriarca: eu vou abençoar você, nem tampouco dizendo só: eu vou abençoar a sua linhagem, mas ele estava dizendo: a bênção que eu vou derramar sobre a sua descendência, ela vai transbordar para abençoar todas as famílias, todos os povos, nações da terra. O apóstolo Paulo explica isso 6 versículos ou 5 antes do que nós lemos aqui em Gálatas 3:8. Ele diz: ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Ou seja, não era uma bênção qualquer. A Bíblia diz que o evangelho estava sendo pré-anunciado. Ou seja, Deus está dizendo: não vou fazer algo só para a sua linhagem, os judeus, mas o que eu vou fazer através da sua linhagem vai transbordar para todos os povos. Resumindo, o que Deus estava prometendo a Abraão: da sua descendência virá o Cristo, o Messias, o Salvador, que permitirá que todos os povos da terra conheçam a bênção. Então a bênção de Abraão é uma promessa a Abraão, não é uma bênção liberada da boca de Abraão. A bênção de Abraão é uma promessa que Deus faz e que ele não queria que tocasse somente um homem, nem somente a sua linhagem, mas que tocasse todas as pessoas da terra. Que bênção é essa? Ela só seria viabilizada por meio de Jesus. Mas antes de falar do que o evangelho veio proporcionar, vale ainda destacar que há outros relatos sobre a promessa que Deus faz a Abraão, e elas estão, e não estão na Bíblia à toa, estão ali com um propósito, elas estão relacionadas com o comportamento de obediência. Em Gênesis 22, Deus pede a Abraão que ofereça sacrifício seu único filho. Gente, desde que eu era solteiro, depois casasse, me tornasse pai, isso ficaria ainda mais difícil. Mas desde que eu era garoto, eu pensava: que loucura. Deus fala com Abraão, ele levanta a alta madrugada. Ele não pede a Deus um dia, uma semana, um mês para ficar com o menino, para despedir. Ele simplesmente decide obedecer a Deus com prontidão imediata. Ele sabe que Deus podia ressuscitar o menino depois do sacrifício, porque Deus tinha um compromisso com a sua palavra. Ele cria que Deus faria algo, mas ele estava disposto a obedecer. Depois do sacrifício, o próprio Senhor brada dos céus a ele, diz assim, Gênesis 22:8, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, Deus está reforçando a promessa feita. Mas olha o que Deus diz agora: por quê? E essa palavra, por quê, uma conjunção explicativa. Aprendi essa frase com um professor de português da nossa igreja, agora eu fico falando para parecer que eu estudei. Uma conjunção explicativa, ela é a ligação entre um raciocínio que está sendo construído e sua conclusão, ou os motivos de algo. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus diz: porque você obedeceu a minha voz. Ou seja, Deus está dizendo a Abraão: você não foi escolhido aleatoriamente. Eu encontrei em você um comportamento de obediência que me fez ver em você o potencial de trabalhar aquilo que eu quero fazer em toda a terra. Quando você lê só Gênesis 22, pode parecer que é um único ato de obediência, que foi o sacrifício de Isaac. Mas quando Deus fala com Isaac, agora já a próxima geração, filho de Abraão, falando da continuidade geracional da bênção, Gênesis 26, 4 e 5, o Senhor se revela a Isaac e diz assim: multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Deus já tinha dito isso a Abraão. Repete a ele agora: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Agora de novo vem um porquê. Porque Abraão, e agora Deus faz referência ao pai, obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Se Gênesis 22 pode sugerir um único ato de obediência, Gênesis 26 não. Porque, tirando a expressão obedeceu minha palavra, que pode parecer um ato único, guardou meus mandamentos, plural, meus preceitos, meus estatutos, minhas leis, todo no plural, fala de um padrão comportamental
de obediência. Então, nesses dois momentos que Deus enfatiza o porquê aconteceria através de Abraão, Deus está dizendo, eu encontrei nesse homem obediência. Isso está relacionado com o cerne de todo o conserto que Deus quer proporcionar. Aliás, em Gênesis 18, 19, Deus diz por que escolheu Abraão. O próprio Deus diz assim, porque eu o escolhi, para que ele ensine os seus filhos, sua casa depois dele, a que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Essa bênção pré-anunciando o Evangelho, Deus diz, eu precisei achar um homem com obediência e que ensinasse a sua linhagem a importância da obediência. Nada disso está nas Escrituras à toa. Então toda a construção do que é essa bênção, que nós já vamos explicar, ela já começa sinalizando que não apenas ela viria por meio de Jesus Cristo, mas que tem como pano de fundo algo essencial, que é a obediência. Então vamos falar do que exatamente o Evangelho veio proporcionar que a lei não podia fazer. Em Romanos, no capítulo 8, nos versículos 3 e 4, na minha opinião, estão entre os versículos mais profundos de todo o Novo Testamento, no sentido de resumir doutrina e de mexer, né, em questões profundas. Romanos 8, 3 e 4 diz assim, porque aquilo que a lei não podia fazer, as traduções mais antigas dizem o que era impossível à lei, aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, antes de tentar tratar detalhes do texto, vamos condensar a mensagem. Primeiro, o que a lei não podia fazer, Deus fez enviando seu Filho. Vamos tentar dar uma outra nomenclatura para o que Deus fez enviando seu Filho. Em João 1,17, a Bíblia diz que a lei foi dada por meio de Moisés. Então aqui a gente pode aumentar a frase. O que a lei, dada por meio de Moisés, não podia fazer. E aí João 17 diz, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Isso Deus fez, enviando seu Filho e manifestando a graça. A graça veio oferecer algo que a lei não podia fazer. É por isso que não dá para admitir que a mensagem da graça seja apenas uma mensagem de perdão de pecados, porque perdão de pecados já tinha na lei, e isso a lei podia fazer. A graça veio fazer algo mais que a lei não podia fazer. A lei perdoava e perdoava e perdoava e perdoava de novo as mesmas pessoas que viviam recaindo nos mesmos tropeços, mas ela não podia aperfeiçoar ninguém. A graça viria para trazer transformação. E eu e você precisamos entender qual é a natureza da transformação. Se a limitação e a falta de transformação fazia o homem escravo da desobediência, a transformação visava colocá-lo em um lugar, o de poder cumprir a obediência esperada por Deus. Então, quando você olha para a mesma declaração, que a lei não podia fazer, é um motivo porque ela não podia, por causa da fraqueza da carne. Essa palavra aqui traduzida fraqueza, no original, ela significa debilidade, enfermidade. Tanto que outras traduções dizem, porque estava enferma pela carne. Ou seja, ele está falando da sua incapacidade. O que é a tal da fraqueza da carne, a debilidade da carne? É só olhar a continuação da frase. Isso Deus fez enviando seu Filho. Como seu Filho vem? Em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado. Paulo fala isso alguns versículos depois da gente ter lido aquele monte de versículo de Romanos 7, que é o final do capítulo, antes de ele chegar aqui. Quando Paulo diz, na minha carne não habita bem nenhum. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, né, eu faço por causa do pecado que habita em mim. Carne pecaminosa. Fala da presença do pecado na nossa própria natureza. O ser humano não podia viver plena obediência por um problema de natureza. Na lei Deus estabeleceu padrões morais, tentou conter o pecado, mas a essência do problema, que era a dificuldade do homem de poder viver e obedecer, nunca foi transformado. Até porque a lei seria um aio para nos conduzir a Cristo. Antes de oferecer a solução, ela precisava deixar claro um diagnóstico. Vocês jamais poderão viver plena obediência sem um Redentor que não apenas os perdoe, mas que os transforme e que os capacite.
Então, quando estamos falando da bênção de Abraão, nós estamos falando de algo profundo no que diz respeito ao Evangelho, que nos levaria aonde? O texto diz: Deus enviou o seu filho em semelhança de carne pecaminosa. Por que a expressão semelhança? Jesus vem com o corpo, comeu o seu. Teve fome, teve sede, cansaço, precisou dormir, sangrou, sentiu dor. Mas semelhança de carne pecaminosa, porque ele foi gerado sem pecado. Ele não tinha a semente de Adão, senão jamais poderia ser o Redentor que foi. É por isso que por trás do mistério da redenção nós temos uma concepção sobrenatural do Espírito Santo. Você tem o anjo Gabriel explicando a Maria: o ente santo que de ti há de nascer. A Bíblia mostra que Jesus não apenas nasceu, mas viveu sem pecado. Isso é essencial para o que ele iria cumprir. Mas ainda assim ele vem com a carne parecida. Por quê? Porque o texto diz: e assim Deus condenou o pecado na carne. Daqui a pouco nós vamos entender por que o pecado tinha que ser condenado na carne. A verdade é que ele entra no mundo, se perpetua no mundo através da carne, precisa ser condenado na carne. Mas qual era a razão disso tudo? A fim de quê? Qual era o motivo? A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, velha natureza, mas segundo o Espírito, a nova. O que era a exigência da lei? Em todo o Antigo Testamento você vai ver que a exigência da lei era uma coisa só: obediência. O Senhor diz: eu estou dando meus estatutos para que vocês os ouçam, os guardem e os pratiquem. Mas a lei não podia levar o homem a viver plena obediência. A bênção de Abraão, ela envolve a execução de uma obra em Cristo e de recursos que nos permitiria atender à exigência da lei. Ou seja, a obediência finalmente se tornaria possível. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando fala da fraqueza da carne, vamos tentar entender a condição anterior. Eu vejo pregadores falando sobre a graça e eles parecem sugerir que a graça veio nos libertar da lei. O problema nunca foi a lei, gente. A graça veio nos libertar do pecado. E não apenas o pecado de ações cometidas, mas uma natureza pecaminosa. Aliás, a lei é chamada no Novo Testamento por 2 vezes por Paulo de boa. Tanto em Romanos 7,16, como em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8. O problema nunca foi a lei. O problema era a incapacidade do homem de obedecer à lei. Por quê? Por causa de um problema de natureza. Efésios 2 diz que nós éramos por natureza filhos da ira, da condenação, filhos da desobediência. O motivo de sermos chamados filhos da desobediência era uma natureza pecaminosa. Em Jeremias, no capítulo 13, no verso 23, Deus usa uma alegoria muito simples para explicar isso. O Senhor diz: assim como o leopardo não pode remover as suas manchas, nem o etíope mudar a cor da sua pele. Não importa quando Deus está falando de um animal ou de um ser humano. Ele está dizendo: você não muda a própria natureza. O leopardo não muda as suas manchas. O etíope não muda a cor da sua pele. E Deus diz para a nação de Israel: assim também, vocês não podem deixar de fazer o mal. Deus está dizendo: o problema de vocês é um problema de natureza. E aí eu e você precisamos entender o que é que está por trás disso. Romanos capítulo 5, verso 2 diz que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Como o pecado de um bagunçou a vida de todo mundo. Existe toda uma revelação nas Escrituras que nós precisamos entender. Então vamos lá, no livro de Gênesis, Deus cria Adão, o primeiro homem, conforme a sua imagem e semelhança. Se Deus é santo e sem pecado, como ele criou o primeiro homem? Santo e sem pecado. Agora, ele não apenas cria o primeiro homem parecido consigo. Ele cria o primeiro homem como um cabeça de raça, um protótipo, uma matriz reprodutora. Aliás, existia uma lei na criação que não se limitava a vegetais e animais. Cada um reproduza conforme a sua espécie. Então, se ele faz o primeiro homem parecido consigo, o que é que Deus esperava das réplicas? Que todos fôssemos parecidos com ele. Essa ideia nunca mudou. Esse plano ainda permanece de pé. Efésios 1,4 diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, parecidos com ele. Em Efésios 5,1, escrevendo a humanidade já caída, mas alcançada pela redenção, Paulo vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O propósito de Deus nunca mudou. Mas o que é que acontece com Adão? Criado à imagem de Deus, debaixo de uma lei, cada um reproduz segundo a sua espécie. O problema é quando Adão pecou, ele deformou o molde, ele deformou o protótipo.
E apesar de não ser mais quem ele foi criado para ser, ele agora estabeleceu um molde que reproduziria, não de acordo com o que ele foi criado para ser, mas reproduziria de acordo com aquilo que ele se tornou. A partir do momento em que o homem se torna um pecador, o pecado entra, afeta a sua natureza, toda a reprodução do primeiro comprometeria, nós podemos dizer que é um problema de produção em série, e que eu e você já nascemos com defeito de fábrica. O evangelho pode ser comparado ao fabricante, que é o criador, fazendo um recall e chamando todo mundo para arrumar o defeito de fábrica. A verdade, meu querido, é que eu e você já nascemos com defeito. Salmo 51:5. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eu já vi gente tentando defender, não, Davi estava falando dele, não de toda a humanidade. Salmo 58:3. Os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem, proferem mentiras. Tanto o problema é por nascimento, que Jesus deixou claro que a solução não seria diferente. Para Nicodemos ele disse, se alguém não nascer de novo, outra vez, não pode entrar no reino de Deus. Porque como é que deu ruim? Por nascimento. Como é que ia arrumar? Por nascimento. Agora, para entender isso, nós precisamos prestar atenção no que Paulo fala em 1 Coríntios 15, de 45 a 49. Ele fala de um primeiro e de um último Adão. Eu lembro até hoje do primeiro dia, adolescente, recém-cheio do Espírito Santo, agora querendo estudar e entender a Bíblia, que eu reparei nessa frase, último Adão. Eu lembro que eu parei a leitura na hora, fui falar com meu pai, que é um estudioso de Bíblia. Eu falei, tem outro Adão, além do marido da Eva, o cara lá do Éden? Nunca soube de outro? Meu pai dificilmente respondia uma pergunta sem fazer outra. Ele olha para mim e diz, está perguntando por quê? Eu falei, não, porque Paulo fala do primeiro e do último. Meu pai me interrompe e disse, se fala de outro é porque tem. Aí eu senti minhas orelhas crescendo. Falei, ok, reformulando a pergunta. Quem é o cara? Nunca ouvi falar de outro Adão. E meu pai não gostava de dar resposta pronta. O treinamento era rigoroso. Eu brinco que era quase um terrorismo dentro de casa. E dizia, vocês têm que aprender a pensar. Meu pai cobrava muito assim, ler conversando com o texto. As explicações estão lá, você tem que aprender a interpretar texto. E, gente, se já era difícil naquela época, eu fico pensando hoje. Quando você põe um banner e diz, no dia 23 de setembro, às 8 horas, no Alcance Pinhais, teremos o lançamento do livro do Caminho da Obediência com o pastor Luciano Subirá. Além de estar tudo aqui, você ainda vai botar mais informações, caso alguém queira mais. Aí começa o comentário. Quando vai ser mesmo? Onde? Quem que? Eu falo, gente, não é possível, esse povo está de brincadeira. Teve uma época, eu parei porque o povo ainda se ofende, que eu respondia, a resposta a essa e todas as outras possíveis perguntas estão no banner acima que você não leu. E porque estava com preguiça de ler, nós temos que ler a sua pergunta e escrever a resposta para você ler o que já podia ter lido antes. Mas as pessoas não gostam de ouvir isso. Alguém falou, não é polido. Eu falei, então deixa sem resposta, porque eu me recuso a escrever de novo. Mas, para essa geração, muitas vezes a leitura bíblica está ficando um desafio, gente, porque a gente parou de interpretar. E meu pai era daquele dizia, vá conversar com o texto. Então eu volto lá em 1 Coríntios, capítulo 15, se você quiser me acompanhar. O texto sagrado diz assim, verso 45. Pois sim está escrito, o primeiro homem, Adão, aqui é referência ao marido da Eva, o cara do Éden, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão, aí eu penso, variável X, porque isso eu não sei quem é na equação, é espírito vivificante. Aí eu paro e falo, peraí, isso aqui não é uma comparação, é um contraste. O primeiro é um ser vivente, vivo, recebeu vida de alguém que o criou, é criatura. O outro é espírito vivificante. O outro é o espírito que dá vida, criador. Isso é um contraste. Mas também é uma pista para a gente entender quem é. Porque eu estava perguntando ao meu pai quem era o último Adão. Verso seguinte, 46, eu percebo que está com a mesma lógica. O que vem primeiro, ordem cronológica de aparecimento, o que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Então, primeiro Adão natural. Depois, o último é espiritual. Novo contraste. 47. O primeiro homem, você lembra como Deus fez? Formado do pó da terra é terreno. Mas ele diz, o segundo homem, e agora nós sabemos que o último Adão também é homem, é celestial. A pergunta é, qual o único homem
que em vez de terreno é celestial, em vez de natural é espiritual, em vez de criatura é criador. Só tem um. João 3 fala sobre ele, Jesus. Tudo quanto foi feito por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele não é o homem criador, ele é o criador que se fez homem. E de repente eu paro de ler o texto, vou lá para meu pai e falo, último Adão é Jesus. Ele, descobriu, estava lá o tempo todo. Mas eu fico bolado, porque, gente, o maior vilão da Bíblia depois de Satanás para mim era o Adão. Porque toda vez que a gente perguntava para os pastores se Deus é tão bom, porque o negócio ficou tão ruim, todo mundo dizia por causa de Adão. Mas não explicava que a matriz deu ruim, comprometeu a produção. Então, eu tinha dentro de mim uma mágoa com Adão, uma revolta. Eu só imaginava, eu dizia, se chegar no céu e o miserável estiver lá, nós vamos juntar os brothers, dar uma coça no maluco que azarou a nossa vida aqui na terra. Eu só tinha plano de vingança com Adão. Aí eu falo, vai comparar Jesus com esse cabeção. Eu falo, mas por que está comparando? Meu pai disse, vá conversar com o texto. Mas pai, o senhor já sabe, vá conversar com o texto. Eu volto lá, verso 48. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra, parecido com ele. Por quê? É uma matriz reprodutora. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Olha o 49. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Preste atenção, Cristo não veio só perdoar os pecados da linhagem do primeiro Adão. Cristo veio cumprir o propósito que o Adão nunca cumpriu. E para cumprir, ele teria que gerar uma nova linhagem de seres semelhantes a ele. Como o primeiro entra no mundo, santo e sem pecado. Iria bagunçar tudo, mas é assim que entrou. Como o último Adão entra no mundo, santo e sem pecado. E eu gosto que em algum momento ele é chamado de segundo homem, mas o tempo todo é chamado de último Adão, não segundo. E com isso a Bíblia está dizendo, esse não falharia, esse cumpriria o propósito. Depois dele não haveria necessidade de substituição, não haveria necessidade de outro. E isso mostra a natureza da obra de Cristo. Não pode ser só perdão de pecados. Eu não estou diminuindo o peso do perdão de pecados. Eu quero dizer que tem algo ainda maior, glorioso, como parte do combo, que muitas vezes nós não estamos enxergando. E João, no capítulo 8, falava muito disso quando estava sobre a graça. Jesus fala para aquela mulher apanhada em flagrante adultério, eu não te condeno. Gente, a remoção da condenação é uma parte. Mas para a mesma pessoa, na mesma hora, ele diz, vá e não peques mais. O mesmo evangelho que remove a condenação dos pecados que você tinha cometido antes, ele te empodera para parar de pecar. E se a definição de pecado é desobediência, o evangelho vem para remover o cerne de uma natureza, de uma limitação que nos fazia escravos da desobediência, a fim de que eu e você pudéssemos andar no lugar de obediência. A bênção de Abraão, um homem obediente que Deus escolheu, para ensinar a obediência às próximas gerações, é porque da sua linhagem viria um modelo de obediência, que seria um novo protótipo, um novo padrão a ser replicado. E quando a Bíblia está falando disso, não é só perdão de pecados. É por isso que o evangelho gira em torno do quê? De manifestarmos a imagem de Jesus, que é o modelo de obediência. Subsistindo na forma de Deus, não teve isso como algo ao qual deveria se prender, mas humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem e foi obediente até a morte. Esse até para mim fala do último nível. Quando o livro de Hebreus diz que Cristo aprendeu a obediência, quem nunca pecou e sempre foi obediente, quer que tem que aprender? Tinha que aprender o que até aquele momento ele nunca tinha praticado. No momento onde, como homem, ele está naquele dilema dizendo, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo diz, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Ele está entrando num nível de obediência que ele nunca tinha praticado. O último nível, aquele que a Bíblia diz, até a morte. O mais profundo nível de entrega. E ele se tornaria o padrão a ser reproduzido. O evangelho é um evangelho de obediência. Porque o modelo que nós temos a ser seguido é um modelo de obediência. Esse modelo de obediência nos deu mandamentos para ser obedecidos. Ele diz, vocês vão, façam discípulos das nações, batizem-os e ensinem-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Não se espera de mim e de você outra coisa que não seja obediência. Agora, quando o texto diz que nós não podíamos
durante a lei, viver a plena obediência pela fraqueza da carne, é porque era um problema de natureza. Agora, qual foi a solução? O que é que Deus fez? Ele não apenas envia um novo cabeça de raça, mas ele vem com um claro propósito. Em Romanos, no capítulo 5, quando no verso 12 diz que por meio de Abraão, por meio de um só homem, de Adão, um só homem, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou para todos, porque todos pecaram, ele vai dizer na sequência no verso 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala a mesma coisa do que aos Coríntios. Adão prefigurava outro que viria como cabeça de raça. Olha o que diz o verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, porque ele foi o protótipo da desobediência. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Toda a história do Evangelho começa com a desobediência praticada e com uma obra de Deus para restaurar a obediência. Não há como tirar essa linha temática da revelação do Evangelho. Então a gente não pode olhar para isso e dizer, é secundário, é periférico, não é importante. Nós estamos falando de algo central no plano e no propósito de Deus. E se antes nós somos chamados de filhos da desobediência, agora haveria uma mudança de natureza. É por isso que Jesus fala de nascer dele. Se o primeiro é natural, como é que nós nascemos do primeiro? Segundo a carne, e herdamos essa natureza pecaminosa. Mas se o segundo é espiritual, o novo nascimento, não é como Nicodemos pergunta, eu tenho que entrar no ventre de mamãe para ser parido, dado à luz de novo? Não, se isso fosse possível, a gente ia viver o loop e a repetição. Todo mundo voltaria estragado, com o DNA corrompido do primeiro Adão, toda vez que nascesse outra vez. Mas agora nós nascemos de uma outra matriz reprodutora, no nível espiritual. 1 João 3,9 diz que a semente de Deus está em nós. Semente é o que carrega um código genético. Eu e você recebemos um novo código genético no novo nascimento. Que código genético é esse? 2 de Pedro 1,4. A fim de que vos torneis participantes da natureza divina. A natureza de Deus nos foi comunicada. Pastor, então, quando eu recebi a natureza de Deus a nascer de novo, a velha natureza apareceu? Não. Quem dera. E esse é o dilema que Paulo fala em Romanos 7. Por quê? Você tem uma nova natureza no seu espírito que não desencarnou, não desincorporou. Então ele está vivendo dentro de um corpo, de uma carne que ainda é pecaminosa. Dentro de uma gaiola. Eu chamo de gaiola. Paulo em Romanos 8 chama de cativeiro da corrupção. Agora, o que é que Jesus veio fazer? O pecado entra na carne. Na primeira vinda ele condena o pecado na carne. O que é que Jesus fará na sua segunda vinda? Filipenses 3, 20, 21, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo dessa humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Porque quando Cristo voltar, mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Paulo diz em Romanos 8, 23, estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Um dia, na plena consumação da obra de Deus, essa natureza pecaminosa será erradicada. Até que esse dia chegue. E não chegou ainda. E você temos uma nova natureza, mas ainda tem uma velha. Outro dia alguém falou, então não mudou nada. Falei, claro que mudou. Quando você só tinha a velha, não tinha concorrência. Ela dominava. Agora que você tem a nova, você pode, pela nova, subjugar a velha, até que a velha seja erradicada. E essa é a grande obra do Evangelho. E aqui nós precisamos passar ao nosso terceiro e último tópico. O Espírito prometido. Pastor Luciano, o que é que mudou da antiga aliança para a nova? Eu vejo alguns pregando e tem hora que, de acordo com o que eu ouço deles, eu acho que eles acreditam que quem mudou foi Deus. O jeito que eles falam parece que o Deus do Antigo Testamento era malvado, ranzinza, não tinha paciência, saia matando todo mundo. Mas parece que entre Velho e Novo Testamento ele se converteu, veio no modo paz e amor, agora estou de boa, liberou geral, fica tranquilo e está tudo bem. Gente, um dos atributos primários de Deus é a imutabilidade. Malaquias 3,6, eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1,17, nele não há sombra nem mudança de variação. O salmista diz, tu permanece para sempre o mesmo. Foi Deus que mudou. Isso nem merece tempo para ser discutido. Aí para alguns é que antes tinha uma lei que era pesada, difícil de cumprir, mas agora não tem mais. Eu digo, quem foi que disse que não tem mais? Não, Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo.
Foi mais o mesmo Paulo que escreve o fim da lei é Cristo, em Romanos 10:4. Em 1 Coríntios 9:21 ele diz, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Se o fim da lei fosse extinção, acabou, e agora não tem mais nenhuma, ele não poderia dizer isso. Hebreus 7:12 explica isso como? Ele diz que onde a mudança de sacerdócio, ele está falando do sacerdócio levítico, da lei de Moisés, que foi substituído pelo sacerdócio de Cristo. Onde a mudança de sacerdócio é a mudança de lei. Mudança não é extinção, não é desaparecimento. Pode ser extinção de uma específica, mas com a substituição por outra, ou seja, não há ausência de lei. E nós continuamos tendo lei. Agora é a lei de Cristo, são os mandamentos de Cristo. Que ele diz em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você não pode dizer que não tem mais mandamento. As pessoas estão deturpando a graça. Ah, pastor, mas é que no Antigo Testamento, a desobediência tinha maldição como consequência, e a obediência tinha bênção como consequência. E nós vimos em Hebreus 6, 7 e 8, que no Novo Testamento nós temos a mesma coisa. Ah, mas a graça trouxe perdão. Já tinha perdão na lei. Isso não é mudança. E se Hebreus capítulo 8, verso 6, diz o que está realmente escrito lá, que Jesus obteve um ministério mais excelente, é mediador de superior aliança, com base em superiores promessas, nós não podemos dizer que as coisas são iguais. Melhorou. O que é que melhorou? É que aqui, o homem não podia obedecer por um problema de natureza. E aqui, na nova aliança, Deus traria a solução. A solução começa pela mudança de natureza que nos é proporcionada por meio do novo nascimento. Mas, eu e você precisamos entender algo ainda mais profundo, que é a perspectiva de como Deus já trabalhava isso anteriormente. Olha o que Deus, em Jeremias 31, de 31 a 33, fala. A promessa. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Nova aliança importante. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Eu digo, vou fazer nova, porque não pode ser a mesma. Aquela deu ruim e eles esculhambaram com ela. E o que Deus faria na nova? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa é a promessa. Qual o cumprimento? Hebreus capítulo 10, de 15 a 17 diz, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, e agora vem a citação de Jeremias 31. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ou seja, o livro de Hebreus, falando de novo de mudança de aliança, está dizendo que a promessa se cumpriu. Qual era a promessa? Não era apenas Deus firmar uma nova aliança, mas nessa aliança ele disse, eu vou colocar dentro de vocês as minhas leis, aquilo que vocês nunca obedeceram, eu vou colocar no coração de vocês. Agora, além da promessa e do cumprimento, Deus também anunciou qual seria o recurso. Ezequiel 36, 26 e 27. Dá-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Deus seja louvado, mudança de natureza. Deus não só diz, vou dar um coração novo, um espírito novo. Deus diz, o coração de pedra, eu vou trocar por um de carne. Em Mateus 19, quando as pessoas perguntam para Jesus, que está ensinando contra a banalização do divórcio, por que é que Moisés na lei permitiu o divórcio? Jesus responde, por causa da dureza do coração de vocês. O homem não era transformado durante a lei. Deus precisou, diferente do que alguns pregam, que a lei tinha um padrão alto e parece na graça Deus veio baixar. O que Jesus está explicando é, em Moisés, Deus precisou baixar um pouco o padrão, porque vocês não tinham a menor condição de cumprir aquilo que esperava de vocês. Mas agora, o coração de pedra foi substituído por um coração de carne. Deus nos deu um espírito novo, um coração novo. Nós temos uma nova natureza. Não bastasse isso, que já é extraordinário por si, olha o que ele diz no verso 27, Ezequiel 36. Porei dentro de vós o meu espírito. Ou seja, além da nova natureza, tem um turbo, a presença de Deus a mais aqui. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis.
Quando você olha para essa declaração, o propósito primário da habitação do Espírito Santo em mim e você não era poder para testemunhar, não era capacidade de mover nos dons do Espírito para edificação de outros, e não estou dizendo que essas coisas não são importantes, são parte do combo, não era apenas para nos dar direção, experiência com o sobrenatural. O propósito primário: eu vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observem. Eu e você fomos claramente, advertidos, prevenidos por Deus, que o motivo pelo qual o Espírito prometido viria. Eu amo essa frase, o Espírito prometido. Não é apenas uma promessa de Jesus. Embora ele tenha prometido isso aos discípulos, ele diz: eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Jesus diz: estou sustentando, renovando, validando uma promessa que já foi feita antes. E várias vezes no Novo Testamento, essa expressão, como Paulo usou, Espírito prometido, vai aparecer. Olha Efésios 1,13. Depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Basicamente ele não foi dado aleatoriamente. Ele foi dado para cumprir o propósito anunciado lá na promessa. Farei com que vocês andem nos meus estatutos. Quem está entendendo, diga amém. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Como eu e você podemos viver a nova natureza? Pela obra do Espírito Santo em nós. É Ele que nos transforma de glória em glória na imagem do Espírito, na imagem do Senhor Jesus. É o Espírito Santo. Paulo, antes de tocar nos versos 13 e 14 de Gálatas 3 que nós lemos, ele começa no 2 perguntando: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O ponto de partida para toda a obediência devida é não só a mudança de natureza, mas ela turbinada pela ação e pela obra do Espírito Santo em nós. Quando você vê Paulo dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Está falando de um livrará plenamente futuro. Mas nós não podemos deduzir que isso seja instantâneo, pleno e automático. Agora, nós temos recursos. Quando Paulo termina o capítulo 7, começa o 8, lembrando que ele não escreveu a epístola com essa divisão de capítulos e versículos, ela é posterior, ele entra no verso 8 dizendo: agora, depois da experiência de Jesus, mesmo que ainda haja briga com a velha natureza, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Olha o verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Ele está dizendo: ainda tem aquela lei do pecado e da morte operando na sua carne, sim. Mas a lei do Espírito, que veio habitar no seu espírito, nascido de novo, recriado, ela tem o poder de prevalecer sobre aquela. E você pode viver no lugar novo. É a partir dessa declaração que ele entra no verso 3 e 4 que nós estudamos antes. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Lembra o que era exigência? Obediência. Que não vivemos segundo a carne, velha natureza, mas segundo o Espírito, nova natureza. Pastor, isso é automático, espontâneo? Todo mundo sabe que não. Se fosse, nós já estávamos 100% santificados desde a conversão. Mas não significa que não seja possível. O que nós precisamos entender é como o recurso pode ser usado. E no verso 5, Paulo diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. No verso 6 ele diz: a inclinação da carne, algumas traduções antigas dizem o pendor, é a mesma coisa. A inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Só pode recebê-lo quem tem a nova natureza. Ele vem empoderar a nova natureza. Não me diga você que não é possível. A pergunta é: para onde nós nos inclinamos? Tem crente que recebeu a nova natureza, mas não se inclina para ela. O tempo todo se inclina para alimentar a carne. Gálatas 5,16. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão as obras da carne. Mas se inclinar para cá, meu amigo, dá ruim. Não importa se você já se converteu.
Agora, nós precisamos entender nessa inclinação a importância de disciplinas espirituais. Gente, ler a Bíblia não é apenas para conhecer a doutrina e ter informação. A Bíblia é um livro vivo que tem o poder de transformar. Salmo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Suas emoções serão saradas, alinhadas pela palavra de Deus. Ela vai renovar a nossa mente, que o processo de transformação depende dela. Ela vai alimentar o nosso espírito, ou seja, a consciência da nova natureza vai crescendo dentro de nós quando gastamos tempo com a palavra. Ela vai alimentar a nossa fé para acessar aquilo que Deus disponibiliza como recurso sobrenatural. Quanto mais tempo você gasta com a palavra, mais consciência da nova natureza você tem. E coração não é diferente. Jesus diz, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. E nos ensina a oração modelo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lógico que a oração é um recurso, mas não é um recurso porque você passou a ter mérito porque orou. Ele te expõe a ação de Deus, a presença de Deus. Ele faz com que você se aproxime de um lugar de consciência da nova natureza e mantenha a velha natureza no devido lugar. Ou nós separamos tempo para adorar, seja na vida pessoal, no tempo devocional, ou mesmo no culto. Eu lembro de um irmão, quando começamos a igreja lá em Curitiba, gente, toda vez ele chegava no final do louvor. Chegou uma época que eu falei, isso não é atraso, isso é programado. Ele chegava na última música sempre. Aí um dia eu chamei ele e falei, meu amigo, eu não te vejo chegar um dia no horário. Você sempre chega na última música. Não tenho tempo para perder com a cantoria. Ele falou, eu quero ouvir a palavra. Eu falei, esse é o seu problema, achar que a gente vem aqui para cantar. Salmo 22 diz, Deus habita no meio dos louvores. Nós estamos atraindo uma presença que nos afeta. Paulo escreve aos Efésios falando de inclinação e diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, inclinação da carne, mas encham-se do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Quando nos entregamos à adoração, nós estamos nos expondo à obra do Espírito, é um enchimento. Todas essas disciplinas são poderosas. E o que dizer do jejum? Que é que nós ainda mais negligenciando e menos entendendo. Ela tem um poder de quebrar a força dessa velha natureza e te gerar, ainda mais associado às outras práticas, uma consciência espiritual fora do comum. Nós temos todos os recursos que precisamos para andar em obediência. Uma nova natureza, o empoderamento do Espírito Santo. Agora, depois que Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ele continua no 10. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Esse problema ainda está lá. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Agora, olha a promessa do verso 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Essa declaração tem dois sentidos. Um deles, a transformação futura do corpo pelo poder do Espírito Santo. A outra, até que esse dia chegue, o poder de paralisar a força de morte do pecado, nos permitindo andar num lugar de inclinação, que como diz Paulo, tem Gálatas 5,16, vivam no Espírito e vocês jamais vão satisfazer as concupiscências da carne. No mesmo Gálatas 5, o apóstolo Paulo vai dizer nos versos 24 e 25, no 24 ele diz, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Aprendi ainda adolescente, ouvindo uma pregação da irmã Valnice Milhomes, ela dizia, a carne não converte, tem que ir para a cruz, tem que morrer, você tem que acabar com ela. Mortificação é uma chave no processo de santificação. Mas ele não fala só isso, ele diz no 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver, andar, não são experiências ocasionais. Ah, pastor, eu não vejo a hora de chegar ao sobrenatural do ano que vem para ser cheio do Espírito de novo. Meu irmão, se tu for cheio do Espírito Santo a ver, por tu está roubado. Está no sal. Nós precisamos viver no Espírito. Agora, quando entramos nesse lugar, há de fato um empoderamento divino. Não é, como eu disse, instantâneo, ele é progressivo, o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. Mas nós podemos viver nesse lugar. Quem está entendendo, diga amém. Para encerrar, entre as várias mudanças de Antigo e Novo Testamento,
A gente pode dizer que o Antigo Testamento enfatizava as bênçãos da obediência, plural. Se você obedecer, virão essas consequências. Eram bênçãos circunstanciais. Eu gosto de dizer que o Novo Testamento, a Nova Aliança, ela enfatiza a bênção singular da obediência. Que é a bênção no sentido de Deus nos presenteou com o poder de obedecer. E essa bênção da obediência, a bênção de Abraão, ela também vai gerar como consequência as bênçãos circunstanciais. Mas muito maior do que o efeito é a causa, a bênção da obediência, o empoderamento para obedecer. O propósito do Evangelho é claro, gente. Se você olhar todos os recursos que Deus deu, aponta na mesma direção, a obediência. O que é que Deus nos deu a graça? Romanos 1,5. Por meio dele viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Para que a graça? Para a obediência. Por que é que Deus nos deu a revelação da palavra? Romanos 16, 25 e 26. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Ah, pastor, mas se a gente for falar da eleição, da obra do Espírito em nós, tudo aponta na mesma direção. 1 de Pedro 1,2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Falamos dessa obra santificadora do Espírito. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Tudo aponta numa única direção. Deus coloca diante de nós um trilho antes impossível, agora possível, que é o caminho da obediência. Honestamente, não há como você pregar, nem tampouco viver o Evangelho, excluindo esse elemento tão vital, a obediência. Um assunto como esse tem que ser entendido não só no prisma doutrinário. Quanto mais tempo nós gastamos com a exposição da palavra, isso não vai gerar só entendimento, gera fé, para que você acesse os recursos. Então, eu espero te convencer que o assunto é mais sério do que parece. Merece mais do meu e do seu tempo e atenção. A gente não tem condição, só o livro são 13 capítulos. Então, se fosse apresentar aqui a mensagem, a gente precisaria de no mínimo 13 mensagens como essa. E essa nem está no livro. A gente não teria tempo para isso. Só que o livro você pode ler, reler, voltar várias vezes, fazer no seu tempo, na sua hora. Portanto, eu acredito, é sim um excelente recurso. Então, a gente trouxe ele hoje com um preço abaixo do preço de capa, mas eu não gostaria, se você puder pagar o valor que está sendo sugerido ali, você ajuda o nosso ministério. Eu não tenho ganho pessoal com a venda dos meus livros, mas a gente usa isso para produzir conteúdo de ensino. Agora, se você não pode pagar o valor do livro, eu gostaria que você não deixasse levar por falta de recurso. Pastor, então vou ganhar o livro? Não. Você vai memorizar uma senha que você tem que usar lá, que é a de sempre. Tem que chegar lá no stand e dizer para o pessoal que está lá atendendo, diante de Deus, eu não posso pagar esse valor que está aí. Eles vão acreditar em você, porque você não ia usar o nome de Deus, né, brincando com isso. Não precisa explicar porque não pode. O brasileiro quer contar toda a história, tudo que deu errado. Por que que... Não precisa. Não pode, não pode. Só que eles vão te fazer uma pergunta de volta. A pergunta é, quanto é que você pode? Porque às vezes o cara não pode dar o 100% do valor sugerido, mas pode dar 50%, pode dar 25%. Alguma coisa nós vamos tentar tirar de você. Eu não canso de contar a mesma história. Quem me acompanha faz mais tempo nem aguenta mais ouvir. Primeira vez que eu fiz isso, anunciando na época o livro da família, uma senhora no final do culto me procura e falou, pastor, aquilo que o senhor falou era verdade ou brincadeira? Falei, o quê? Não, de quem não pode, não tem todo o dinheiro do livro. Falei, era verdade. Falei, pastor, eu estou com vergonha de ir lá no stand, porque eu só tenho R$2, mas eu preciso desse livro. Eu falei, se a senhora não quer passar a vergonha lá, aproveita que já passou vergonha comigo, pega aqui o livro que eu anunciei. Ela pegou, continuou a conversa, não vejo ela abrir a bolsa, procurar carteira. Eu estou esperando, falei, ela vai fazer isso. A conversa continua, ela não se posiciona, eu falei, mãe, e os R$2? Ela me olha com a cara de surpresa, tipo assim, o senhor vai mesmo pedir os dois? Ela fala assim, pastor, R$2 não paga nem seu custo gráfico. Falei, não mesmo, mas diminui o meu prejuízo. Mostra a boa vontade da sua parte.
Me deu os 2. Peguei sem dó. Tudo que ela tinha. Uma vez eu tirei, e eu me orgulho dessa próxima, eu tirei 25 centavos de uma adolescente. Ah lá, pastor, só tem uma moedinha, o senhor não me dá o livro? Eu falei, não, me dê a moeda. Ela, pastor, não vai fazer a menor diferença para você. Eu falei, para mim não, mas para você vai. Em vez de falar para os outros que você foi pedir o livro, falar que você deu tudo que tinha. Todas as suas economias. Aliás, quem sabe isso valoriza a leitura. Então nós vamos tentar tirar alguma coisa de você. Agora você fala, pastor, não tenho nada hoje, não tenho perspectiva de ter nunca, jamais. Aí nós não queremos só dar o livro, nós queremos orar por você e talvez fazer uma oferta na sua vida para ajudar as coisas a melhorar. E talvez com a oferta você consiga pagar o livro. Mas, honestamente, não adianta apenas você levar o livro. Ah, pastor, vou aproveitar o fim do ano, vou levar mais de um, né? Ok, está ajudando o ministério. Mas a gente quer te ajudar, antes de ser ajudado. E para te ajudar, eu preciso te encorajar a ler. E foi por isso que nós gastamos esse tempo ensinando sobre algo tão extraordinário dentro do plano de Deus. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu gostaria que nós orássemos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, gratos pela Tua Palavra, pela revelação da Tua Palavra, por poder entender e perceber um pouco mais da importância da obediência dentro do Teu plano e do Teu propósito. Mas, Senhor, nós não queremos apenas sair daqui com material para ser avaliado no nível mental, como se fosse mera informação. Nós oramos por despertamento espiritual. Nós oramos que o Teu Espírito vivifique a Tua Palavra, gere entendimento, compreensão, aplicação personalizada dentro de cada um de nós. E oramos também que o Senhor encontre em nós resposta. Sabemos que o Senhor não nos trouxe aqui hoje para nos colocar debaixo de culpa ou condenação, se há um passado ou até mesmo um presente de desobediência. O Senhor nos trouxe aqui para expressar misericórdia, para nos permitir ter uma nova proposta de futuro, entrar em um lugar completamente diferente, marcado pela obediência, que por sua vez só será vivida com os Teus recursos sobrenaturais. E nós oramos que não apenas Tua Palavra entre no coração, mas que ela venha, ó Deus, produzindo algo que de fato gere em nós resposta. Não só a resposta de fé, mas de uma ação de compromisso. Talvez essa seja uma noite onde pessoas que estão andando na desobediência precisam se arrepender diante do Senhor e abraçar um caminho de restauração que o Senhor lhes propõe a partir de hoje. Talvez para alguns seja o dia de começar, entregando a sua vida a Jesus e, por meio da conversão, viver a mudança de natureza para deixar de ser filho da desobediência e se tornar filho da obediência. Talvez essa seja a noite para aqueles que um dia se tornaram filhos da obediência, mas se afastaram e voltaram às antigas práticas. Mas hoje ouvem a Tua voz, o Teu chamado, entendem que devem aproveitar essa oferta de amor e misericórdia do Senhor de recomeço. E oro que essa seja uma noite de restauração, de reconciliação e de recomeço. Para aqueles de nós que talvez não precisamos do começo nem do recomeço formal, nós oramos que possa ser um tempo de, por meio do entendimento do que o Senhor veio fazer, valorizarmos e buscarmos mais aquilo que o Senhor já nos disponibilizou. Age de acordo com a necessidade de cada um. Mas nós oramos pelo Teu sopro, nós oramos pelo Teu toque. Nós oramos por mais do que apenas uma nova consciência sendo formada. Nós oramos por despertamento, Senhor. E clamamos por isso em nome de Jesus. E para a glória de Deus.
Antes de encerrarmos, eu quero poder correr lá para fora, onde a gente vai estar, para aqueles que quiserem, assinando os livros. Eu quero fazer 2 perguntas. Pode ser que você esteja aqui hoje pela primeira vez, ou até já frequente outras reuniões evangélicas, ou até essa casa. Você ainda não entregou sua vida a Jesus. Não para valer, não de maneira formal. Talvez você nem entendeu metade do que eu falei. Mas algo dentro de você está te apertando de uma maneira como talvez você nunca sentiu. Você precisa de uma entrega e um compromisso com Jesus. Você precisa de um novo começo. Eu tenho certeza que você sabe que o discurso de um homem não pode produzir essa bagunça que está acontecendo aí dentro de você. Seu Espírito Santo te chamando ao arrependimento, a uma entrega de vida e a um recomeço. E a Bíblia disse: hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. A gente pode facilitar ou a gente pode dificultar. Talvez haja gente do nosso meio que um dia já tomou essa decisão, mas você acabou se distanciando. E mesmo talvez não se classifique como um desviado, porque alguns nem saem da igreja. Você sabe que você não está perto do Senhor e precisa de recomeço. E hoje, muito mais importante do que apenas levar um livro para casa, é que Deus tenha você de volta. E no seu coração, você tem toda a convicção, você sente, você praticamente ouve: o Pai está te chamando de volta. Volta para casa, volta para mim, volta para os meus braços. E nós não podemos terminar essa reunião sem permitir que esses 2 grupos que estão sendo chamados por Deus possam dar uma resposta. Então, se alguém aqui no nosso meio que ainda não tomou essa decisão e quer entregar sua vida a Jesus hoje, nós queremos orar com você, aqui e agora. E eu vou te chamar aqui na frente. Pastor, na frente de todo mundo? Porque Jesus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. E se decide em público. Mas para que você não ache que vai ser julgado por essa audiência, pelas pessoas que estão aqui, é importante você saber que todos eles nesse momento estão torcendo por você. Muitos nesse momento já estão orando pela sua decisão. Porque a Bíblia diz que há festa nos céus quando o pecador se arrepende. E se Jesus nos ensinou a orar para que a vontade dele seja feita aqui na terra como é feita no céu, ele queria que a mesma festa tem no céu, tem aqui. Nós fazemos festa quando isso acontece. Então você não será julgado, você será apoiado, sua decisão será celebrada. Dito isso, eu quero que não só aqueles que talvez precisem entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, mas aqueles que precisam voltar. Eu quero que você possa dar uma resposta ao Senhor Jesus hoje. Alguém hoje que quer atender esse chamado de Deus e que a gente possa orar com você, se houver, levante sua mão bem alto. Eu quero ver sua mão. Quem mais? Não apenas os que estão no auditório, aqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão. Você pode fazer isso agora. Até mesmo estiver assistindo a palavra gravada depois, nesse momento de convite, Deus estiver falando ao seu coração, você pode fazer isso agora. Mas eu quero que os que estão aqui e têm o privilégio de fazerem conosco, se você quer tomar essa decisão, sai bem rápido do seu lugar, mais do que erguer a mão. Vem aqui para frente o mais rápido que você puder, pertinho de mim aqui embaixo, e nós vamos orar juntos. Eu quero, glória a Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero voltar para Ele. Talvez sua cabeça esteja lutando, a coisa não está tão ruim, não está tão bagunçado, não estou tão distante, mas se o Espírito Santo está aí dizendo: vai. Algo parece estar gritando: só vai, só vem. Não tente entender, vem para cá. Quem mais? Eu sei que tem mais gente. Muita gente relata: pastor, eu queria sair do meu lugar e o pé parecia que estava enraizado, parafusado no chão. Eu queria erguer a mão e ela parecia pesar 1 tonelada. E eu falo, o bom é que essas pessoas já descobrem a realidade do reino espiritual logo de cara. Há uma guerra espiritual tentando impedir você de corresponder ao convite de Deus. E eu quero te demonstrar quem é mais forte nessa guerra agora. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a amarra do reino espiritual que impeçam
essas pessoas agora de responder o convite que o Espírito Santo faz. Cada pessoa nesse lugar é livre nessa hora, em nome de Jesus. Você que tentou erguer a mão não conseguiu, ou sair do lugar não conseguiu, suas pernas vão corresponder. Sai agora, vem para cá, nós estamos te esperando. É dia de festa nos céus, é dia de festa aqui. Eu quero que os da casa já deem um forte aplauso ao Senhor Jesus por eles. Glória a Deus. Clique e veja mais vídeos como esse.